Um ótimo bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou para quem escutar de madrugada, uma boa madrugada. Estamos eu e a Kelinha novamente a mais um bate-papo com os produtores do canal. A gravação está sendo ocorrida hoje, dia 21/3/2026, às 9h56 da manhã. E estou bem acompanhado com a coprodutora também, que sempre eu denomino aí Kelinha, né? Mas é Sadraquiele, mas eu sempre chamo de Kelinha, né? Kelinha, como é que está por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai acompanhar o nosso trabalho. Mais um bate-papo, que saudade, quanto tempo que a gente não fazia um bate-papo, mas é porque a gente está encarando novidades, né? A gente já encarou algumas novidades do livro Acima do Céu, que teve bastante novidade. Agora a gente encarou outras novidades que o meu irmão encontrou aí no mundo espiritual, né? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas novidades, né? Que não são novidades, na verdade, né? São temas que já são abordados desde os tempos antigos. A gente vai falar sobre, né? Sobre as novidades, porque existe, né, a categoria angelical, a categoria crística, existem irmãos de outros mundos, existem os elementais, né, existem consciências já divinizadas, que, né, são bem crísticas, né, que já cocriam, né, com Deus, não são o Deus, né, tem o Deus absoluto, mas tem os nossos irmãos que têm consciências já crísticas, que já, né, criam mundos, como o caso de Jesus, que criou esse planeta aqui, é nosso irmão mais velho, mas também é criador. Se a gente for ver o livro A Caminho da Luz, a gente vai abordar isso daqui a pouco. Mas eu vou pedir pro irmão Alisson fazer a prece, né, pra gente começar esse tema já abençoado com as egrégoras aqui. Para vocês saberem, tem o espírito da nossa amiga Ivete, tem um amigo do Detro, tem um espírito do Detro, que é um amigo meu, Detrovich Ludvinsky, tá nos livros aí, que conhece o Mago Verde, né, um amigão, né, o Mano, a Nana, né, a Necturi Valdar, querida, né, que tá aí com a gente, Potiguara. Então tem uma galera que já nos ajuda, que já tá por aqui, pra gente poder comentar, fazer esse trabalho aí. Chegou o Jaime também, vocês já vão saber quem é. Quem acompanhou os nossos últimos trabalhos sabe bem quem é, sinistrão ele. Já chegou, já chegando, fazendo barulho, né, rindo bastante. Né? E é isso aí, vamos fazer a prece aí pra nós começar a trabalhar. Com certeza, Kelinha. Então, vamos lá. Sempre a intenção que eu gosto até de fazer a explicação para que as pessoas criem também esse hábito da prece, né? E utilizem-no, né? Porque realmente é o que faz com que a gente conecte-se, né, ao plano superior, porque é um momento onde a pessoa entra em sintonia, busca isso, a vontade de procurar o auxílio através da prece, né? A bênção realmente é algo que faz a pessoa sempre buscar quando começa a utilizar esse recurso. Por isso, a gente sempre inicia com uma prece. Então vamos lá, todos conectando-se neste momento. Quem estiver também assistindo, feche seus olhos neste momento, respire um pouco. E agora pense no Criador, na fonte eterna que está presente neste momento. E pedindo que manifeste-se na nossa casa, na nossa consciência, nos nossos pensamentos, conduzindo agora este diálogo entre eu e a Kelly aos propósitos que o Pai quer que nós possamos atingir e que tenhamos eu e a Kelly possibilidade de poder também entregar ao nosso nível de consciência, que estejamos bem alinhados com a equipe espiritual que também está sendo neste momento abençoada por Deus, para que todos nós, com união de desígnios, possamos entregar algo que seja edificante, que faça os seres humanos crescerem, e não só eles, mas também nós crescemos muito. Que Deus abençoe todos que estão ouvindo, suas famílias, seus vizinhos, os países de onde ouvirem, ou todo o nosso planeta, o conjunto, essa grande irmandade que evolui no nosso planeta. Obrigado por esta oportunidade, com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Ô, Kelinha,
Que assim seja. Que coisa boa, né? Com amor e por amor. Eu adoro essa nossa frase, né? Quem começou a falar foi você, inspirado com certeza, com certeza. Isso aí deve estar escrito em algum templo de sabedoria de alguma colônia, né? Enfim, não duvido, né? E é nosso lema mesmo. E quem faz as coisas com amor, por amor, chega muito longe. E não tem do que se arrepender depois, né? Falando sobre os temas que a gente estava falando, sobre as questões das novidades espirituais, que não são novidades, que na Pérsia já se conhecia, né? Que em Israel já se conhecia, que no Egito já se conhecia, né? A questão das várias classes nos mundos, nos reinos espirituais, nas outras dimensões, porque a gente corre o risco de entrar numa caixinha. Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, eles falam muito dos anjos, de Deus, do Espírito Santo, eles falam muito assim da categoria mais angélica, crística e divina, né? E a gente sabe que Deus, o principal, né, o primeiro, soberano, justo e bom, existe o Deus único, a gente sabe disso. Então ele que deu origem, que distribui a energia universal, né, por todo o universo, por todos os universos, mas ele quer que todo mundo trabalhe, ele quer que todo mundo cresça, então ele dá serviço para todo mundo, né? Tem as consciências mais próximas dele, que já estão divinizadas, que já são seres crísticos, que dirigem galáxias, que criam mundos, que organizam essa parte mais material, né? Por quê? Para que todo mundo tenha trabalho. Se a gente for ver no livro A Caminho da Luz, né, fala todo o tempo que Jesus está aqui criando e está com os seus prepostos, com os seus trabalhadores. E para quem é mais da Bíblia, né, em Gênesis está lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não estava criando sozinho. Jesus não estava criando sozinho, né? Deus estava enviando para ele o elemento, a energia necessária, e ele com seus auxiliadores trabalhando e ajudando. Então, e aí vai desde os trabalhadores angelicais, crísticos, até os elementais, né, que estão abaixo da gente na categoria evolutiva, né? Porque tem os animais, o vegetal, né, que tem ali a sua consciênciazinha bem pequenininha, e tem os elementais que estão, né, na categoria entre a gente e o animal, né? Até chegar na gente tem uma linha intermediária. E eles cuidam, né, da terra, dos minerais, da água, cuidam do fogo, mas eles têm só um aspecto, né? Ou muito mental, ou muito emocional, ou só a ação, né? Então, assim, só que as pessoas ridicularizaram, porque chamaram as filhas da água, né, os elementais da água de sereias, de ondinos, aí chamaram, né, de duendes, de anões, os da terra, mas tem gigantes também, tem os anões, mas tem uns caras de pedra lá que são gigantão, né, que cuidam de elementais maiores. Então assim, as pessoas ridicularizaram porque colocaram nomes e tal, isso aí é dessa cultura, é só mitologia e tal, mas não é bem assim, né. Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, quando a mãe dele visita outros mundos, eles falam sobre o trabalho desses seres elementais que modelam, né, as flores, os vegetais, que ajudam no fogo, né? Por que eu estou falando sobre esse tema, sobre os elementais, sobre os seres crísticos, e também vou entrar na linha dos extraterrestres, porque assim, nós temos alma, os espíritos, né, de outros planetas, as pessoas físicas de outros mundos, porque, o universo é gigantesco, tem outros mundos habitados, não é só a Terra. Lá eles também têm a alma deles, né, que pode, né, parar de reencarnar lá e começar a reencarnar em outro mundo. Então, assim, a gente tem que entender que os médiums, eles vão lidar com situações como eu lidei, né, e eles vão ver mais do que pessoas que morreram. Eles podem ver um ser angelical, eles podem ver um ser extraterrestre, podem ver um elemental. E aí a pessoa tem que ter estudo para quê? Para entender o que ela está vendo, porque eu não entendia muita coisa. Eu saí de uma religião evangélica, onde só se falava de anjos e pior, demônios, e distorciam algumas coisas, né? E só Deus, enfim, né? E eu nunca tinha visto nada assim muito angelical, né? Sempre
tinha visto desencarnados mesmo. A primeira que eu conheci foi a Necture, né, a Nana, que eu chamava ela de mãe natureza, porque ela se veste de verde. Né, então foi a primeira que eu conheci, uma pessoa desencarnada. E aí, com o tempo, eu fui vendo outras coisas. E quando eu fui vendo outras coisas, eu entrei no espiritismo kardecista. Aí eu já tinha saído, né, da igreja evangélica que só falava de anjos, mas até então eu não tinha visto anjo nenhum. E aí eu vi os desencarnados e entrei no espiritismo. Só que aí, quando eu entrei no kardecismo, eu comecei a entrar em contato com seres angelicais e seres extraterrestres. Aí eu pensei, cara, eu não vou ser aceita nem entre os evangélicos e nem entre os espíritas, porque, né, eles falam muito dos desencarnados, mas eu tô vendo umas coisas aqui que eu não sei explicar o que é. Quando eu comecei a andar com a turma kardecista, eu comecei a ver a Aquarian. E ela era um espírito de um mundo chamado Akkad. E ela era um ser, uma mulher, mas tinha muitas características aquáticas, assim, né? Uma pessoa que era uma pessoa prateada, com olhos amarelos que acendiam, né? Com membranas entre os dedos. E eu comentei com os meus amigos lá, eu digo, ó, tô vendo assim. E aí eu vi um ser crístico, né? O Sananda, né? Que até então eu não sabia que era Jesus, enfim. E aí ele todo dourado, acendia, bem diferente, às vezes com asas, às vezes não, né? Às vezes de branco, às vezes de azul e rosa, enfim. E aí aquele ser gigantesco, dourado, que acendia, parecendo uma tocha, assim, parecia ouro derretido. E aí o Alisson sabe bem da minha batalha para mim aceitar isso, né? E passar esse conteúdo. Porque tinham irmãos meus que diziam, não, você tem que ter cautela, pode estar passando por uma obsessão e tudo e tal. Isso pode acontecer também, né? Se a gente apelar para o nosso orgulho, pode acontecer também. Mas eu sempre fui muito ostensiva em ver e ouvir a espiritualidade. E eu tinha medo de passar, não era uma coisa que eu enchia o peito e dizia, porque eu sei as revelações. Eu dizia pro Alisson, eu não vou passar isso aqui, né? Eu tô vendo muita coisa aqui. E ele dizia, não, vamos confiar, vamos passar, sempre me ajudando com isso. Por que nós estamos falando sobre essas várias manifestações? Porque as crianças estão vindo com uma mente muito aberta, muito sensíveis, estão percebendo essas realidades. Todas, desde os desencarnados, até os extraterrestres, até os elementais, até as forças mais angelicais, eles têm aparências diferentes, comportamentos diferentes. Eu vou falar sobre isso também, né? Sobre aparência e forma, né? Isso pode acontecer. Um pode tomar a forma do outro, mas tem climas, tem energias que são diferentes. Conversar com extraterrestre não é a mesma coisa que conversar com um ser crístico, não é a mesma coisa que conversar com um elemental, não é a mesma coisa que conversar com uma pessoa desencarnada. Então são energias diferentes, você se sente diferente, são mensagens transmitidas de uma forma diferente, né? Então tudo isso a gente percebe, e o Alisson tem percebido, né? A gente escreveu o Acima do Céu, que tem bastante informação de outros mundos, né? E agora a gente está trabalhando com uma série, né? Que a gente está escrevendo assim essas revelações mais novas, né? Que o meu irmão vem trazer. Ele conheceu uns elementais que não são muito falados, não são bem, são elementais, mas não são bem elementais também. Eles estão numa dimensão à parte aqui da Terra, né? Podem ser classificados como intraterrenos também, que são os naturais, né? Pessoas acinzentadas de olhos negros que lidam com o magnetismo, com o eletromagnetismo do planeta. Nosso planeta gira e ele gera uma força, né? Gera gravidade, gera eletromagnetismo e tudo mais. E eles lidam com isso. Não é com a água, não é com o fogo, não é com a terra, não é com o ar, né? Não são os elementais mais conhecidos, são os menos falados, né? E eles têm uma aparência mais assustadora. Então, se uma criança, de repente, acorda de noite e vê um desse no canto do quarto, não vai achar que é uma coisa do bem. E eles podem ser do bem ou do mal, dependendo com quem que eles convivem, porque eles absorvem muito as informações do ambiente. Então eles são muito inocentes, muito neutros. Com o tempo eles vão ganhando consciência, mas de modo geral eles vão absorvendo aquilo que eles vão vendo do ambiente. Então se eles estiverem num ambiente caótico, do mal, eles vão aprendendo aquilo, vão praticando aquilo até entender que é errado, né? E aí se eles veem uma pessoa mais tranquila, né, que é do bem, eles vão aprendendo aquilo, né? Então tem toda essa questão, né? Os médiuns vão começar a ver isso, as crianças vão começar, e a gente tem que estudar. Quanto mais você estudar,
mais vai entender o que é. Aí vai entender, não, isso aqui é um obsessor. Não, isso aqui realmente não é um obsessor. Tem uma aparência não muito agradável, mas não é um obsessor. Então a pessoa precisa distinguir por quê. Com a distinção você consegue se defender. E, claro, sempre a prece liga, né, o Wi-Fi, né, dos maiores, né, a gente liga o Wi-Fi lá e se conecta com eles. E a canção, nossa música faz muito bem também. Né? É uma defesa incrível contra o mal, assim. E fazer o bem, claro. Não adianta orar muito, escutar muita música e tratar mal as pessoas, fazer fofoca, né? Não cumprir com as próprias obrigações. Né? Quem é um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, né? Faz prece e canta, às vezes vai ver uma coisa feia que não é um ser do mal. Né? Feio no nosso contexto. Uma vez eu levei um susto que eu vi uma insetoide pela primeira vez. Eu tava me balançando numa rede lá em casa, de boa, sossegada, né? E aí, a hora que eu me virei pra parte mais natural da casa, a grama, eu vi um grilo gigantão, assim. Bem maior do que eu, porque eu sou pequenininha. Eu dei um grito. Eu digo, ai, Jesus! Aí ela, você conhece ele? Eu digo, conheço, minha filha. Eu digo, você me assustou. Aí eu digo, meu Deus do céu. Ela, me desculpe, não foi a intenção, né? Aí eu falei, não, é que pra mim você é muito feia. Ela falou, eu também, mas eu te amo muito. Então assim, eu também te acho feia, mas eu te amo muito. Então assim, porque pra eles nós também somos diferentes. E a gente ficou conversando, ela me deu vários conceitos, né? Sobre o sistema endócrino, né? Sobre a relação disso com os chakras, e foi ensinando. Né? Umas coisas que eu não tinha aprendido ainda. Né? E vi que era alguém totalmente do bem, né? Totalmente da luz, só não tinha uma aparência desejável para mim, né? E eu tava bem, eu tava no momento que eu tava cantando muitas músicas positivas, eu tava no momento que eu não tava brigando com ninguém, eu tava numa fase boa da vida. Então, né, eu tava compondo muitas músicas, eu tava recebendo muita coisa da espiritualidade. Então ela chegou num momento que eu tava bem. Não tinha por que eu duvidar, só porque ela não tinha uma aparência que me agradava, né? É uma aparência que mexeu comigo, que não me agradou, né? E com o tempo, hoje eu julgo pela energia. Tá, eu vi uma aparência, mas o que eu tô sentindo? Porque os espíritos inferiores, eles também, eles adotam aparências, né, agradáveis, luminosos, para nos confundir. Né? Então eu não posso chegar, eu vi um loiro de olho azul, vou escutar tudo que ele fala. Né? Calma lá. Eu tenho que prestar atenção no que eu tô sentindo, como que eu me comportei durante a semana, se eu tô fazendo prece, se eu tô me comportando bem, né, se as coisas estão dando certo em volta de mim. Então tudo eu tenho que observar. Se eu sentir uma paz, se eu sentir um incômodo, né, eu tenho que estar me observando e sempre confiando em pessoas, né, que são amáveis. Eu converso com o Alisson, se ele disser assim, olha, essa mensagem não tá muito legal, eu não vou ficar chateada com ele, nunca aconteceu dele falar, mas se ele falar, olha, essa mensagem aqui tá trazendo um conceito meio duvidoso, eu vou ouvir, né, até os meus outros amigos, eu tenho o Pablo, que eu conheço, a Camila, o Edson, né, a Neide, eu conheço vários amigos assim dentro da espiritualidade, né, agora a Juliana, o seu Volni, tem tanta gente que eu conheço que se eu for citar todo mundo eu vou esquecer alguém. Né, e eu sempre digo para eles, cara, analisem os meus livros, me deem opinião, dê o feedback para mim, né? Então, tipo, mas é isso, assim, para que alguém fale para mim, olha, esse conceito aqui tem que tomar cuidado e tal, porque a gente não pode confiar também em tudo que a gente vê sem alguém para ajudar, né? Para não cair na questão da obsessão. Então, isso é muito importante, a gente tomar esse cuidado, né, Alisson? E a gente também entrou em contato essa semana, a gente fez um trabalho, né, que o Mano, o meu irmão, ele conseguiu, com a ajuda do nosso amigo Détrio, entrar em contato, em sintonia, né, e visitar mesmo, né, os conhecidos orixás, né. Assim, a gente transmitiu essa experiência dele sem nenhum preconceito, né, que muitas vezes os nossos irmãos de matriz africana enfrentam. E foi muito linda a experiência que ele teve, eles passaram conceitos muito, muito elevados, e ao mesmo tempo que eles passaram conceitos elevados, foram conceitos muito básicos,
que às vezes a gente esquece, né? São coisas muito básicas que às vezes a gente esquece. E aí, ali está a resposta, por que muita gente entra em depressão, né? Por que muita gente se suicida, por que muita gente entra nas drogas, né? Então, assim, eu recomendo demais, né? As nossas últimas revelações que a gente teve, que a gente vai comentar aqui sobre cada uma delas. Eu tive muito medo quando eu revelei ali pro Alisson a questão da visita que meu irmão fez no Sol. Aí ele disse, olha, tem lá, claro, não é na parte física, né? É na parte espiritual do Sol, nas dimensões mais elevadas do próprio Sol, onde Jesus trabalha, onde os amigos dele trabalham, né? Que é a sede, ali eles ficam dali, eles observam a gente, né? No sistema solar inteiro. Então ali eles trabalham. Eu falei, cara, mas no Sol, eu digo que você conseguiu ir lá, mas não foi desintegrado. Ele falou, não, eu só fui em essência pura, né? Os meus corpos espirituais ficaram todos, né, na colônia, porque realmente não ia dar. E aí ele explica isso, né? E o Alice falou, não, vamos passar. E eu passei as informações e eles explicaram, né, algumas coisas, né? E eles falaram assim, uma coisa que me incomodou um pouco, né, Alisson? Eu até comentei com você, que ainda existem campos de concentração e citaram o nome de alguns países. E eu fiquei tipo, nossa, isso não é muito ético, porque a gente está difamando os países. Isso não é legal, não tem comprovação científica. E aí citaram, por exemplo, os Estados Unidos. E dias depois, né, estourou o caso Epstein. Então, assim, aí eu fiquei tipo, nossa, que pena que eu não estava errada, né? Mas eu tenho muito medo, muita cautela de falar as coisas que eu falo no canal, né? E o Alisson vem, conversa comigo, me convence, e aí a gente acaba soltando e acaba sendo verdade, né? Infelizmente, nesse caso, né? Os outros casos são bons, tem muita revelação científica, principalmente no livro Acima do Céu, mas tem algumas coisas que não são tão legais assim, né? Então, a gente quer que vocês acompanhem as últimas coisas que a gente colocou ali, deem feedback também, né? E entendam, vocês que são médiuns, quem for clarividente, audiente, que vocês vão ouvir coisas variadas, né? A pessoa que realmente vê o mundo espiritual, ela vai entrar em contato com pessoas que desencarnaram, sim, mas ela vai encontrar em contato, principalmente agora, nessa fase do planeta que está transitando aí para regeneração. Vão encontrar extraterrestres, vão encontrar elementais, vão encontrar seres crísticos, seres, né, mais divinizados. E olha, eu tinha muito medo de dizer assim, nossa, Maria de Nazaré vem falar comigo, nossa, né, Jesus, nossa, Sananda dá atenção para mim. Sim, para mim, mas eu não sou a única pessoa, né? Tem a galera lá da Casa Plataforma de Oração, canalizam com eles. Tem as cartas de Cristo, então assim, a gente não é especial, né? É só mais um canal que está se abrindo, né? E eles nos amam, por que eles não vão falar com a gente? Né? Se Jesus se fez carne, nasceu aqui para ficar mais próximo, por que agora ele não vai falar por alguém? Né? Agora, claro, a mensagem tem que ser comparada com as mensagens que ele já deu, de amor, tem que ser mensagens que não sejam vazias, porque, claro, tem gente que vai querer se passar, né, por eles. Então a gente tem que cuidar, assim, com cautela, mas não rechaçando tudo. A gente tem que ter a cautela de examinar tudo e ver se aquilo ali nos traz um bem ou não. Por exemplo, tem um centro espírita que começou a receber, por exemplo, mensagens de extraterrestres. Beleza. A partir de que receberam essas mensagens, as pessoas se tornaram mais unidas? As coisas começaram a melhorar? A saúde das pessoas começou a melhorar? Então, se o resultado está sendo positivo, não tem por que negativar, né, a situação. Agora, se de repente começaram a se sentir mais especiais, as pessoas começaram a se desentender, né, as pessoas começaram a ficar mais doentes, mais cansadas, né? É um cansaço que é bem exaustivo mesmo, porque é normal a gente se sentir cansado depois de um dia de trabalho no centro, mas quando é um cansaço que te deixa estafado, não é legal. Você está doando energia para forças que não são tão positivas. Então, é sempre bom averiguar, né, quais são os frutos, quais são os resultados do trabalho. Aqui, eu e o Alisson, a gente se sente muito, muito bem. A gente se sente muito bem. Né?
as consequências depois na semana são muito boas, as semanas começam a render, né? É bem interessante, até depois desse último trabalho que a gente fez a respeito dos orixás, coisas incríveis aconteceram, resultados rápidos, benéficos, positivos, né, que nos ajudaram muito e ajudaram as pessoas que a gente ama, aconteceram, né? Coisas se abriram, caminhos se abriram. Então a gente teve uma resposta da vida que a gente estava indo por um caminho legal, né? Então isso que foi bacana, é bom a gente ver isso, se a resposta da vida, né, é favorável, e não só se tudo está indo bem, mas se a gente cresceu como ser humano. Eu me tornei mais tolerante depois dessa experiência, eu me tornei mais sábio, eu me tornei mais humano, né? Tem tudo isso também, porque experiências positivas de verdade nos transformam. A gente não é mais a mesma pessoa depois que entra em contato com seres crísticos, por exemplo. Eu sempre digo que eu, antes de conhecer o Sananda e depois, eu mudei bastante. Não sou perfeita, mas eu abandonei muitas coisas, muitos hábitos. O Alisson também, né? Ele tinha algumas coisas a corrigir e foi só ele entrar em contato com o Sananda que tirou com a mão, né? Aqueles defeitos, assim. As pessoas que passam também por experiência quase morte, EQM, né? Elas não são mais as mesmas pessoas, né? Dá uma mudança, assim, de 360 graus. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de negativar uma experiência que você vai ter. Porque hoje em dia, nessa fase que nós estamos tendo, o leque de possibilidades que o médium vai ter, principalmente os clarividentes, são enormes. Então, assim, se você viu uma figura, né, diferente, você vai ter que estudar. Vai ter que estudar. E eu vou falar sobre várias delas aqui, né, Alisson? A gente vai citar bastante, né? Bastante sobre elas. Eu acredito, Keninha, que tudo que você expôs aqui e a gente com o nosso trabalho envolvido, né, com a espiritualidade, esse é exatamente até o nosso bate-papo aqui, é até uma maneira de feedback a quem acompanha, poder estar mais ciente de como é o funcionamento e como foi o andamento até chegar e entregar tudo isso, né? Porque somos os instrumentos, né? Sim. A forma com que a espiritualidade tem possibilidade aí de poder entregar as situações que ocorrem no mundo espiritual e abrindo, né, essa parte para que as pessoas compreendam um pouco como é. Então a gente fica muito grato. Nossa intenção simplesmente sempre foi a de ser útil nessa seara, sempre poder entregar aquilo que a gente recebe, mas sendo sempre muito sério o trabalho, né, de maneira, a seriedade é com o objetivo que nosso é simplesmente crescer com o conteúdo e também poder entregar aquilo que faz bem para nós. E entrando nessa sintonia de não ser esse o propósito, a vontade, né? Com certeza a gente atraiu também outros irmãos que também estavam, né, nesse sentido, buscando alguém que pudesse também entregar algo que fosse nesse sentido, sem propósito de monetário, sem intenção de crescer a imagem. Não, nossa intenção simplesmente é mostrar o que? Estamos sendo um instrumento e estamos entregando, é o que está chegando para nós, faz bem, e está aqui para compartilhar também algo que é bom, né? Algo que vai fazer o ser humano se tornar um ser humano melhor. Tanto que até essas situações que a Kelinha comentou sobre, acaba revelando alguma coisa sobre uma situação ou outra pontual, né? Sempre foi pequenas coisinhas. Essa é só uma pequena revelação, não disse quem, não disse onde, né? A Vivi, Kelinha. Tudo bem, Kelinha? Pai, Oi. pai, no meu tem eu. Quer ver? Tem? Tá nessa cama, na sua cama. Ela quer tá aqui se divertir. Veio aqui dar um oizinho aqui, Kelinha. A Vivi. Diz pra ela dar um oi pra todo mundo, então, Dá um oi né? aqui, Kelinha, ó.
Papai tá gravando aqui, filho. Depois o papai vai colocar lá no YouTube, ó. Quer dar um oi? Oi, titia Kelly. Oi, meu amor. Oi, minha querida. Ela é uma princesa. Gente, essa menina já tá grande. Daqui a pouco ela vai estar aí participando, né? Do canal. Vai estar ativa. Ela já aprendeu muita coisa. Fala, titia meu amor. Não, é Kelly, Kelly. Diga, meu bem. Kelly. Isso. Titia Kelly, eu tô de aniversário. Ah, é. Essa é a vida mesmo se manifestando. Criança quer conversar, quer passar informação. E eles são o futuro do mundo, né? Então, estão aí. Pai, olha você. É você aqui no cantinho, ó. Sim, ela tá aqui olhando a gente, né? E a gente tá contando. Kelly, titia Kelly, hoje eu tô de aniversário. Você? É mesmo? Verdade, Alisson? Cara, ela tá falando muito bem, muito certinho pra idade. Fala com a titia Kelly. Tá bom. Ó, filhinha, eu escutei que a mamãe chegou ali. Vai lá dar um oi pra mamãe. Gislaine chegou agora aqui, querinha. Deixa eu só fechar aqui. Claro, essa é a nossa princesinha. Se chegar um pouquinho, ela com certeza veio dar um oizinho. Tá? Uhum. Sempre gosta de estar sendo também, né, acompanhar. Mas o que eu queria transmitir, querinha, de tudo, a situação é o nosso, qual é o nosso viés, né, o nosso propósito, a nossa intenção por trás de todo o conteúdo. E sempre é essa intenção fidedigna, né? Não é um critério de querer ter curiosidade. Oi, Olha, a mamãe comprou pra lá. comprou? Querinha, só um pouquinho, deixa eu... Claro, fica à vontade, né? Nossa princesinha aí tá com o papai, ela quer a atenção do pai, normal, né? Normal, os meus já estão grandes já. Menino aí com 16 anos, a menina com 13 estão descansando agora, mas... Bom, já Criança passei ali. Eu tô aqui, né? Quantos Essa é a anos ela tá, realidade, então? né? Eu tô... Quantos anos ela acontece, né, tem? Kelinha? Estamos na gravação, ela tá aqui, e aí a Gislaine deu uma saída, e aí agora que chegou, então, é o que tá ocorrendo no ambiente, né? Eu tô aqui, Com quantos anos por ela isso que é tá? a situação, né? 4 anos hoje, né? Ontem fez É aniversário 4 dela. anos, então hoje é a festinha, daí por isso que ela tava animadinha aqui, né? Então, isso é a comprovação do que a gente está falando aí, né? Temos a nossa vida, até expondo um pouquinho aí de como que é a situação, né? É maravilhoso, né? Eu adoro a situação e dedico uma parte do meu tempo aqui também para poder trazer alguma coisa de bom, né? Isso aqui não tem nada de aspecto de remuneração, né? Eu tenho minha forma lícita de poder ter a minha remuneração, até para poder ter, né, viver nessa dimensão, a gente precisa, né, ter um trabalho remunerado, né? Graças a Deus tenho o meu trabalho remunerado. Isso aqui não tem um critério simplesmente de edificação do espírito, é onde eu posso, da forma de como eu também acho que isso é proveitoso para mim, também transmitir aos demais. Então, além de poder fazer isso aqui, eu também trabalho voluntariamente também no Centro Espírita aqui em Garuva, né? O Lar Espiritual Alvorada, tem até a página no YouTube, tem no Facebook, né? Mas hoje está mais presencial a parte do Alvorada, mas também sou um trabalhador lá, né? Faço a minha dedicação também com o viés espiritual lá na casa. Então, essa construção espiritual que a gente vem trazendo no canal e até de nós mesmos é algo que tem edificado, feito a gente ser um ser humano melhor, eu, a Kelly, e com certeza as pessoas que estão nesta linha de busca e crescimento e degustando, né, essa parte desse conhecimento, começam a envolver-se mais e gostar de aprofundar-se nisso, que é o que a gente busca junto com a vida, né, necessária da parte material do trabalho e entregar alguma coisa também ao mundo, e é remunerado também na parte espiritual, ser uma parte voluntária, uma parte de entrega, e pode realmente fazer alguma coisa que
melhore o ser humano naquilo que também tem melhorado a nossa vida do aspecto interno, né? Não com essa ideia, né, Kelinha, opa, venha pra cá porque isso aqui vai te fazer rico, né? Ou tua vida, você vai ser bem sucedido. Não, tô dizendo para você se realizar por você mesmo, né? A realização da construção interna, de olhar para trás e ver, olha como eu ser um ser humano melhor, né? Sou melhor do que... Já não me reconheço mais, né? Eu tenho construído alguém melhor, né? E graças a poder se empenhar dessa forma. Crescimento paulatino, aos poucos, com disciplina, com oração, com trabalho, com entrega. Realmente é esse viés, né? Então a gente mostra que é essa construção que vale a pena a gente poder aproveitar a encarnação aqui. Quanto a essa parte que é a linha das revelações, por exemplo, dos elementais, né? Então, eu acho bem interessante, porque, por exemplo, eu com a minha filha, né? A gente gosta de assistir bastante os filmes edificantes aí, tem os da Disney ali, né, que também são bem legais, e um deles é aquele que mostra os elementais da água, do fogo, da terra, né, agora não recordo exatamente o nome aqui, eu vou procurar, mas... é bem legal, Isso, exatamente. Porque eles não inventaram aquilo ali, né, tem conceitos de magia, tem conceitos antigos, né. Claro, eles fizeram de uma forma mais lúdica, eles fizeram de uma forma assim mais interativa para as crianças, mas são conhecimentos que os antigos lá na Índia já sabiam, os nossos indígenas, né, já sabem, já comentam sobre, né, os espíritos da natureza. Ali eles fizeram eles numa cidadezinha e tal, com conceitos, enfim, psicológicos, que foi muito bacana também, mas já ensinando, né, as crianças o conceito, né, os conceitos antigos de magia, os conceitos antigos dos temperamentos humanos, são muito baseados, os nossos temperamentos são baseados nos elementos que nos governam, né? Se eu sou mais da água, se eu sou mais da terra, mais do fogo, mais do ar, né? Então, os elementos que nos governam, né? Então, esses desenhos, esses filmes, eles falam disso. Tem muita ficção? Tem, mas tem muita coisa de conhecimentos antigos que são passados de forma lúdica, de forma tranquila, e que as crianças assimilam muito mais rápido que a gente, né? São pessoas que sabem transmitir isso para as crianças de uma forma que não interfira na realidade delas, né? Então isso é muito bacana, né? A questão de saber lidar com a imaginação, de saber lidar com as realidades, de saber acreditar em si mesmo, né? É passado muito conceito filosófico. Esses desenhos eu acho muito bacana, né? Eu cresci assistindo essas coisas também, os desenhos da Disney, eu cresci assistindo, né, Winx, vários desenhos assim, são bem legais mesmo, traz bastante conceito. E eu, quando comecei a ver dessas revelações e trazer essa parte, eu também vejo igual como foi essa última mensagem do Sadraque, que sobre a luz, né, pode, se ela é entregue muito rápido, as coisas, por exemplo, a luz material ou a luz espiritual científica, né, pode cegar, né, aquele que ainda não está acompanhando, né, então, em vez de fazer o bem, pode até machucar, né, lembra que ele uma das partes onde ele relata a respeito disso. Aliás, é sobre isso que eu vou falar também, na questão do nosso viés aqui universalista. Por quê? Porque a gente não coloca aqui uma placa de religião, né? A gente estuda a espiritualidade como um todo. Se vier uma revelação de Buda, a gente vai passar. Se vier uma revelação de Umbanda, a gente vai passar. Por quê? Porque o meu irmão, né, um espírito já desencarnado, ele vai e tem as experiências dele. Então ele chegou pra mim e falou: olha, mana, eu fui num local, né, e eu vi as pessoas usando a medicina da floresta, e eu não conhecia. Eu vou ter que passar aquilo, foi uma experiência que ele passou, ele vai me contar exatamente o que ele sentiu, o que ele viu e o que ele ouviu, e eu vou passar aquilo da maneira mais fidedigna possível. Então essa semana ele veio pra gente e falou assim: olha, eu conheci os orixás. Ele não era um bandista, meu irmão era adventista do 7º dia, da linha protestante, não podia nem falar em Oxum, essas coisas, né? Porque, né, algumas religiões demonizam as outras, infelizmente. Então ele não conhecia nada disso,
E ele veio e falou, olha, eu tive com eles lá, e foi assim. Então assim, a gente passa de uma forma muito transparente. Foi o que ele viveu, é o que a gente vai passar, né? Se ele falou de orixás, ele não conhecia, ele não tinha essas informações, e ele viveu todos aqueles processos iniciáticos que ele falou, eu conheci, né, os orixás, eles me fizeram passar por processos e falaram sobre mim para mim crescer como pessoa, e aquilo mexeu comigo, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Então assim, se ele tivesse ido para a Índia, né, falado dos Vedas, dos Upanishads, a gente ia falar, né? Então assim, a gente transmite as informações que eles nos dão, né, com muito respeito por todas as correntes religiosas, por todos os conceitos, porque os conceitos, na verdade, os verdadeiros são universais, né? O que se falava no Egito, se falava na Pérsia, se fala hoje, né? Então o espiritismo, ele vai destacar mais os desencarnados, mas ele não pode rechaçar, né, as outras categorias espirituais que aparecem no mundo astral. O xamanismo vai destacar mais os espíritos da natureza, né? Mas a gente não vai rechaçar os desencarnados. Então, a galera da Nova Era vai falar mais sobre os extraterrestres, o reino angelical. E se juntar todo mundo, dá muita informação, né? O Wagner Borges faz muito bem isso. Porque também não dá para misturar as coisas sem estudo, porque senão a pessoa pira. É muita informação, né? Então tem que ler muito, né? Eu estudo desde criança, né? O Alisson também gosta muito de estudar, né? A gente também não pode sair acreditando em tudo assim, sem filtro e sem noção. Tem que ter estudo. Como que os antigos acreditavam, né? É universal, a doutrina daqui, desse lado do mundo, combina com a de cá, desse lado do mundo. Então assim, né? E segundo as nossas experiências aqui, quando a gente fala com elementais, né? Geralmente eles trazem no próprio corpo as características do elemento que eles cuidam. Então, por exemplo, assim, as elementais da água, geralmente são transparentes como a água, não são todas, algumas se apresentam como sereias, né? Metade é gente, metade assim peixe mesmo. Algumas se apresentam só como manchas de água, então dependendo do grau evolutivo, do grau de consciência que já adquiriu. Geralmente os do fogo ou são lagartixinhas que acendem colorido, ou são chaminhas, ou são pessoas mesmo, nuas, que pegam fogo, que saem andando assim, né? Então que a gente já viu assim, né? Os da terra, geralmente ou são anões, ou parecem pessoas meio bicho-pau, meio assim, né? Outro também... filme que é interessante é o Frozen 2, que mostra os elementos também. Também. Acho legal esses filmes que... Sim, eles mostram. Infantis, né? Mas traz já uma realidade já, né? A poder já ir abrindo também a mente ali desde criança já a respeito disso. E a fala dos elementais, ela é muito vaga. Às vezes eu até falo pro Alice, quando a gente transmite a mensagem do elemental aqui, é como se a gente estivesse, sabe, entrando num filme do Harry Potter, assim, uma fala poética, mas ao mesmo tempo bem vaga. Quando a gente conversa com um ser crístico, é totalmente diferente. A gente sente uma energia muito forte, nosso coração acelera, a gente sente uma alegria imensa, uma sensação de realização enorme. Eles são geralmente muito luminosos, pode ser só uma bola de luz, bem forte, parece um sol mesmo. Ou podem ser pessoas assim, tudo dourado, tudo rosado, assim, ou prateado, enfim, mas que acendem muito. E eles falam muito profundo em poucas palavras. São pequenas frases que trazem conceitos bem profundos. É diferente a conversa. O elemental, ele fala bastante, ele fala de forma vaga, poética, mas é muito vago. O ser crístico, o angélico, é diferente. Eles falam conceitos bem formados, mas falam pouco, eles não são de falar muitas palavras. Então assim, você tem... O extraterrestre não, ele é muito lógico, né? A emoção vai pro espaço ali. É muito lógico, você não sente muito nada emocional, você sente mais no físico, né? Aceleramento no coração, você sente muito frio, né? O corpo fica pesado, né? E as coisas são muito lógicas, né? 2 mais 2 é 4. Eles aconselham, eles não são de dar conselhos, eles são de mostrar instruções. Faça dessa forma que vai dar certo, faça dessa forma que vai dar errado. Eles são muito assim. Não quer dizer que não tenham amor, né? Mas eles transmitem de uma forma muito mais mental,
esse amor. Então é diferente você lidar com uma força do que lidar com outra. A comunicação é sempre mais instrução. Parece que você está conversando com um manual de instruções mesmo, né? Assim, o sistema endócrino é assim, o sistema não sei o que é assim, funciona assim, papapá, por causa disso, por causa daquilo. Não se preocupa muito não, né? Se você gostou, se você não gostou, né? Então, é diferente, cada energia é diferente, a gente está acostumado aqui a lidar. E quando a gente fala com o Sananda, é impressionante que assim, primeiro, a sensação de completude, sabe quando você, naquele momento você não precisa de mais nada, pode acabar ali, é essa sensação. É uma alegria muito forte, né? O coração dispara, a gente sente assim um contentamento, a gente até chora de alegria às vezes, tão forte que é. E quando ele diz assim, eu vou chegar às 10, eu vou embora às 10h30, não é às 10h32. Ele diz, já tô indo. A gente olha no relógio, é 10h30 certinho. Uma precisão no tempo que é incrível, sabe? A gente não tá monitorando ali. Quando a gente olha, é exatamente o tempo que ele falou que ia chegar, o tempo que ele falou que ele ia sair, né? E ele fala muito pouco com a gente, obviamente, porque é alguém muito ocupado. E com a Maria foi a mesma coisa, só que é menos intenso, porque ela tá na categoria angélica, rainha dos anjos, não é crítica, mas também uma sensação de amor enorme, um choro de alegria, né? Uma emoção muito positiva, mas muito forte. Então, assim, a gente sente, é diferente, né? Eu não sei se você tem rápido aí a mensagem para a gente poder entender. Uma mensagem da Aquária, né? Para a gente poder ver a diferença. Deixa eu pegar aqui, tô entrando no canal. Né? Para poder ver, né? Ou uma fala de um elemental, enfim, né? Que é diferente. A gente vê assim a maneira de se comunicar, a maneira de transmitir conceito é totalmente diferente, a energia é totalmente diferente, mas só a experiência e só o tempo faz a gente distinguir. Com o tempo, a fala, a energia, você já sabe, não, esse aqui se trata disso, esse aqui se trata daquilo. Aí, como eu estava falando, né, sobre os elementais, o elementar do ar, por exemplo, eles tendem a ser mais transparentes, tendem a ser azulado, tendem a ser acinzentado, né, quando tem aquele gênio do Aladim lá, né, não foi à toa que eles fizeram daquele jeito, né, eles pegaram o conceito, como o árabe vê os elementais do ar, lá eles chamam de djinns, né, os gênios, né, os djinns, mas são elementais do ar, que estão lá no meio do deserto, no meio do vento, lá, sempre alegres, festivos, sempre gritando, sempre rindo, né? São mais azulados, mais acinzentados, assim, meio perolados. Os cabelos geralmente tendem a ser cinza ou prateado, né? Ou quase invisível. Né? São muito magros, muito altos, com roupa bem colorida, bem extravagante, né? Os do ar costumam ser assim, né? Então eles têm todas essas características, e eu já estou acostumada, porque daí a gente já vai vendo, né? E vai distinguindo. Então eu falo para ele, olha, hoje estou vendo elemental, hoje estou vendo extraterrestre. Por exemplo, os greys, eles são acinzentados, mas eles não são iguais aos naturais. Os naturais, eles são iguais a nós. Eles não são cabeçudos, eles têm o olho totalmente preto igual os greys? Tem, mas eles transmitem uma outra energia. É uma sensação, quando você está com o natural, primeiro que eles são iguais a nós em tudo. A boca, os lábios, bem desenhado, né? Aquela pessoa cabeçuda, né? Eles são magros, mas eles são iguais a nós, só que não tem cor, parece que saíram de uma TV preto e branco, né? E quando eles estão próximos da gente, os naturais, que cuidam mais do magnetismo da Terra, do infrassom, a gente sente um medo. Mas não é porque eles são do mal, é que eles lidam com infrassom, lidam com infravermelho, são energias que nos causam uma sensação de pânico. Então, assim, né? O grey ele não causa nada, só causa medo em quem tem medo, né? Mas o natural, você pode estar bem como você for. Ele chega assim, ele te olha, dá aquele friozinho na espinha, assim, sabe? E eu já entendo por causa do quê? Não, a infrassom dá tudo ok, né? Não vai me fazer mal, não é? E claro, pelo olhar eu já sei se ele aprendeu pela via positiva e pela via negativa. Mas eu sei porque eu sou a rainha da esperteza? Não, porque eu já vi muito natural na vida. Até entender o que era, eu levei muito susto. Até entender que era uma classe, né, de pessoas numa dimensão à parte. Eu levei muito susto. Alisson, você tá aí, meu amigo? Com certeza, tô querendo abrir até uma mensagem aqui, dei uma pesquisadinha aqui e encontrei, né, localizei uma da nossa irmã Quarian até para
dar uma reprisada aí, ver como é que é o A linguagem. diálogo, né? Como que só terminando uma linha que eu queria transmitir interessante é que eu vejo que o mundo hoje e a tecnologia, os filmes, tudo que está sendo divulgado tem proporcionado um ambiente onde as pessoas têm maior capacidade de poder ver mais luz espiritual. Uhum. Tem já preparado a humanidade a poder dar um passo, a poder enxergar que ela é um espírito em evolução no universo, que também é todo habitado. Então se sentir um cidadão cósmico, né? Um espírito de Deus cósmico, que pertence a Deus, que está em um momento onde está evoluindo na Terra. E não termina aqui, né? Temos uma jornada eterna de evolução. Então, essa visão de quem nós somos realmente, acredito que já tem aberto essa luz espiritual no mundo. Então, antes, as pessoas pensavam que o centro do mundo era a Terra, né? E tudo girava em torno da Terra. E hoje a gente começa a clarear pela luz científica, junto caminhando a luz espiritual, para poder trazer conceitos mais sofisticados ainda de espiritualidade. Então é isso que a gente vem entregar, realmente, para as pessoas começarem a poder desabrochar uma parte maior ainda, porque já está sendo preparado para isso. E isso é interessante porque até pelo mundo as revelações, né, e provavelmente aí no futuro aí também a parte extraterrestre no ser uma coisa normal, natural para o ser humano, não ser, né, uma coisa escondida ou que é uma piada, mas ser uma realidade, né? A vida em outros mundos, outras consciências em outros planetas vivendo. E isso é uma coisa natural, assim como até outro filme aí que é interessante para poder fazer com que as pessoas também avancem mais luz disso, tornando a informação, quando de fato for uma realidade para o mundo inteiro, natural, é o tal dos Zootopia, que são os animais, né? E são consciências humanas ali, que pensam, sentem, têm virtudes, é bem legal mesmo, porque ali a criança vê um de formato de leão, o outro está em formato de outro, mas eles trocam ideia, eles são seres humanos ali, mas só estão dentro do corpo ali que tem aquela aparência, né? Mas eles são seres humanos, você vê o diálogo, os sentimentos, o propósito, isso é bem legal para poder trazer. Mas vamos seguindo aqui agora para ver uma mensagem da Aquarian. Vou ler aqui que a linha é curtinha, né? Bem tranquila. As leis divinas. A mensagem foi trazida em 15 de setembro de 2022. Aquarian diz: muitas religiões desejam ser as detentoras das leis da fonte eterna. Porém, as leis que regem o universo em nada se comparam às doutrinas particulares das crenças humanas. Toda lei divina não é transitória e pode ser aplicada em todas as áreas: física, mental, emocional e espiritual. Uma dessas leis é a de causa e efeito. Outra é a de que nada se perde e tudo se transforma. Mas a maior delas é a lei do amor, pois tudo no universo, quando manifestado, luta por se perpetuar e se manter, e não existe destruição que não seja sem o propósito da renovação. Digo estas coisas para que sejam instruídos, pois no atual estado evolutivo que me encontro, não me preocupo em aconselhar ou dar broncas, pois a instrução mostra o que deve ser feito, mas a repreensão ou a aprovação mostra uma mensagem de caráter pessoal. Deixo essa missão para os que estão na categoria de guias espirituais. É preciso que as leis universais citadas acima sejam observadas com a devida atenção.
promovendo a união da humanidade com seus irmãos de espécie, com o planeta em que vivem e com o universo. É preciso que os seres humanos não se sintam criaturas à parte do restante da natureza. E quanto mais integrados ao ambiente que habitam, mais sucesso haverá na evolução de todos. Quando Cristo disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", estava afirmando que a verdade é a manifestação exata das realidades. Vocês, seres humanos, assim como eu, vivemos na verdade e somos parte dela. Apenas basta que se conheça a realidade onde se está inserido. Com os 5 sentidos que vocês possuem, não é possível conhecer na totalidade o universo. Porém, façam todo o possível para conhecer o que a ciência, a religião e a filosofia revelam a vocês. Desenvolvam os sentimentos, a razão e a intuição, e reconheçam qual o papel das sensações e das emoções, e que essas últimas sirvam às primeiras. Estes conselhos bastam para que conheçam a verdade e se sintam livres vivendo nela. Aquarium. Lindo, né, criança? Lindo, mas assim, objetivo, instrutivo, pouco emocional, né? Pouco sentimental. Então ela, faz assim, se fizer assim vai funcionar, né? E muito, não preocupada em agradar. Diz, olha, as doutrinas das religiões falam, usa isso, come aquilo. Isso não tem nada a ver. As leis de Deus, elas se aplicam no mundo emocional, mental e espiritual. A lei de causa e efeito, por exemplo, né, se aplica nesses 3 aspectos. Então, ela explicou bem certinho. A lei de Deus se aplica em todas as áreas e é universal. O que não é universal e não se aplica em todas as áreas não é lei de Deus. Então, assim, muito sucinta, muito, né, as mensagens dela. Agora, se você for procurar a mensagem de um elemental, por exemplo, da Smilith, né, é diferente. Né, que a Smilith é uma elemental da vegetação. Né, uma mensagem mais vaga, menos profunda, né, que transmite um pouco mais de emoção ou de incerteza. A Aquário, ela sabe do que ela está falando, né? A Smilith, ela dá uma opinião mais pessoal, né? A Darine, teve outros elementais aí, os Dual, eles dão, né, outro tipo de mensagem. Quando você fala de um ser crístico, é outro tipo. Então, assim, a gente vai com o tempo aprendendo isso. E os médiuns, eles precisam ter um conforto, uma aceitação para falar aquilo que eles estão vendo. Porque senão eles vão estar num grupo, muitas vezes, que eles vão ver muita coisa e eles não vão falar tudo. Por medo de não ser aceito, por medo de ser ridicularizado. Eu estava entre a cruz e a espada, né? Porque eu já não tinha sido aceita dentro do meio evangélico onde eu fui criada. Aí eu fui para o meio espírita, também encontrei algumas barreiras, não por parte de todas as pessoas, né? Aí depois, né, eu encontrei, né, a saída aqui nas revelações aqui nesse canal e com os outros amigos, que eu tenho um grupo lá do Francisco de Assis, que também são bem abertos. E assim, esse ano eu entrei em contato com coisas que eu não conhecia, que nem eu e meu irmão falamos sobre a medicina da floresta, gente, tudo que tem de informação a gente ali, a gente não sabia nada. Quando eu fui conversar com os meus amigos lá de Francisco de Assis, e a gente marcou reuniões para poder, né, transmitir a espiritualidade, a mensagem deles, eu sou praticamente inconsciente quando eu incorporei uma pombagira, que eu nem sabia do que se tratava, né? Certo. Depois eu vi as gravações, eu fiquei tipo, meu Deus, né? Um eixo caveira, tipo umas coisas assim que não fazia parte da minha vida, da minha criação. A gente entrou em contato agora, né, com a situação ali dos orixás e tudo mais. Eu digo, meu Deus do céu, né? Eu nunca fui um bandista, nunca tive nada contra também, mas, né, nunca fui um bandista, nunca fui candomblecista, né, nunca tive contato com pessoas da Quimbanda para ter pelo menos uma boa noção disso. E aí, por um lado, eu fiquei com medo, digo, cara, será que eu não vou contrariar essa gente? Será que eu não vou falar algo que não combine com o que eles dizem? Né? E aí o Alisson disse, olha, vai falando,
né, o que você vê, né, seja honesta. Isso é o que importa, você ser verdadeira. A gente não está procurando aplauso, mas a gente também não quer falar inverdades, né, coisas erradas que entristeçam as pessoas. A gente tem um compromisso muito ético aqui. E aí o meu irmão falou, mana, ó, eu vou te contar as coisas exatamente do jeito que eu passei, que eu vivi. Então, assim, ele conheceu, né, a Pombagira Maria Magenta, que foi essa nossa amiga que eu conheci também. Conheceu o Jaime, que é um eixo caveiro. Você olha pra ele, ele é uma caveirinha, né? Então, assim, e o mano se assustou com ele, obviamente, né? Eu nunca tinha visto um espírito assim também. Eu também me assustei um pouquinho, depois a gente se acostumou, né? E a gente tá se acostumando com esse novo universo, porque realmente a gente não sabia nada, né? Então, as últimas mensagens ali, perdoe nós, os leigos, né? Quem for dessas linhas de Umbanda, de Candomblé, que sabe mais que a gente, né? Mas a gente passou aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu, né? As experiências que ele teve, ele citou os nomes que ele ouviu, ele citou, né, as experiências que ele passou. A gente foi o mais verdadeiro possível naquilo que a gente está conversando ali. Então vai ter muita informação nova, né, a respeito, né, desses irmãos, dessas formas deles trabalharem, né, a galera do xamanismo que usa a medicina da floresta, a gente falou, né, sem nenhum preconceito, né, tendo cautela. Meu irmão viu, né, esse tipo de trabalho. Ele foi numa casa lá no meio da Amazônia, a Casa de Maria, e ele viu as pessoas trabalhando, as pessoas se utilizando disso para curar, para, né, para revelar as coisas, para adquirir conhecimento, né? A gente não conhece. Para ter uma ideia, eu nunca tomei a medicina da floresta, né? Eu não tenho contato com nenhuma pessoa, né, que seja próxima dessa realidade, né? Então a gente transmitiu aquilo que o meu irmão, como espírito, né, vivenciou. Ele foi lá, ele visitou, ele contou, eu vi isso, isso e aquilo. E a gente transmitiu. Então, assim, muito do que ele falou ali, eu não tenho conteúdo com esses materiais, né? A questão do extraterrestre ali, né, ele também viu muita coisa, eu também vi muita coisa. Tem mais no livro Acima do Céu, né, sobre os outros mundos, né, a gente viu muita coisa, né, sobre as colônias espirituais de outros mundos que estão sendo instaladas aqui, né, vizinhas das colônias já dos desencarnados, né, porque é muita informação. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu de um acidente de carro, ele era um ateu, ele não vai ver de cara um extraterrestre andando na frente dele, porque existem colônias especializadas para receber esse grupo de gente, porque senão o coitado do ateu vai pirar, até ele entender que ele morreu, né? Que ele continua existindo, que o acidente de carro não afetou ele, já vai ser uma informação bem pesada para ele, até ele se adaptar. Então daqui a pouco ele vê um elemental passando, extraterrestre passando. Não é assim que funciona. Colônia Nosso Lar, Colônia Jardim Hélida, Colônia Alvorada Nova, colônias não especializadas vão ter apenas desencarnados, né? Então assim, eles separam muito as coisas. Aí quando a pessoa já está mais informada, quando a pessoa já entendeu o mundo espiritual como funciona, ela é convidada, né, a ter novas experiências. Então quando, no livro Nosso Lar, a irmã Narcisa vai conversar com o elemental, ela conversa com ele lá na mata, longe, né, das câmeras de retificação, né, ela conversa com esse ser numa linguagem própria, para ele buscar a essência do eucalipto, para poder curar, né, o marido atual da esposa do André Luiz, porque, né, ela ficou viúva e tudo, e eles vão lá e curam o pulmão do senhorzinho lá. Então assim, para quem, né, acha que a nossa informação aqui não é pró-Chico e pró-Kardec, né, tem bastante informação. Na escala dos espíritos, Kardec fala sobre os elementais, né, os pouco elevados ali, que chamam de fadas, de diabetes, são esses seres, né, que vão evoluir ainda, que vão crescer, mas são uma categoria mais inferior. Então, eles não negam essas coisas. A teosofia ensina também sobre, né, os conhecimentos egípcios, os conhecimentos védicos lá da Índia, né, ensina. O pessoal da Índia fala sobre os Vimanas, são espíritos extraterrestres, são seres que vieram de outros mundos. Então assim, todos esses conceitos, eles são universais, né, não é tipo antidoutrinário, nada disso, só precisa ser mais estudado. A Revista Espírita fala muito, né, sobre os outros mundos. Às vezes não se encontra em muitos livros, mas na Revista Espírita se fala bastante.
né? O livro O Consolador, de Emmanuel, passa algumas informações também, Cartas de uma Morta, né, que é um livro pequenininho do Chico, mas tem tanta informação condensada ali dentro. Tem muita informação interessante sobre os iniciados antigos. Fala sobre muita coisa que a mãe do Chico pôde ver, mas não no começo. Depois que ela já estava mais preparada, que eles viram que dava para mostrar as coisinhas para ela, eles foram lá e mostraram, né? E aí ela foi e contou pro Chico, ele foi lá e transmitiu para todo mundo. Então, assim, nas entrelinhas tem muita universalidade dentro das obras ortodoxas, tanto da Bíblia, quanto, né, de vários livros, né, do Alcorão. O Alcorão fala sobre algumas coisas também, fala sobre os desencarnados, né, pra gente cuidar com o que fala, porque eles nos rodeiam. Então, assim, é um livro muçulmano, né, o Alcorão lá. Então, assim, as verdades universais, elas permeiam todos os livros, permeiam todas as culturas, né? E é possível que a gente veja as coisas com uma mente mais aberta, né? Eu tô falando isso porque os médiuns vão perceber, né, figuras diferentes, realidades diferentes, e eles têm que entender, nossa, eu tô falando com um extraterrestre, eu tô falando com um desencarnado, eu tô falando com um desencarnado que quer se passar por um extraterrestre, eu tô falando por um elemental, com quem que eu tô conversando, que mensagem que eu tô recebendo, para que ela serve, né? Porque são poucos os elementais que conseguem verbalizar, que conseguem conversar, e quando conversam a linguagem é muito pobre, muito vaga, muito mística, né? Parece que você está conversando com um mago da Idade Média, né? Diferente, mas é uma linguagem que tem propósito, né? Ela tem propósito de nos trazer a simplicidade, né? Nunca é sem razão, né? A especialidade deles é mais reger as coisas da natureza, modelar as flores, né? O fogo, né? Trazer o magnetismo da Terra na polaridade correta. Mas eles também, quando conseguem conversar, nos trazem lições, né? São lições mais simples, não é tão complexo quanto conversar com a Aquária, né? Que agora já está reencarnada aí lá em Israel, sucesso para ela, né? Corajosa, deixar o mundo dela cádico, um mundo maravilhoso, sem guerra, sem problema, para cair mergulhando em Israel, né? É corajosa, palmas para ela, né? Perfeito. Eu queria trazer até eu fui aqui trazendo, enquanto você ia comentando, mostrando algumas playlists aqui até, foi passando na tela aqui para também mostrar aqui um pouco do conteúdo, né, que tem acessível. Tem várias playlists aqui já prontas, né, com especificados trabalhos, os livros, né? Tem a playlist das mensagens, esses relatos que a Kelinha estava comentando está ali também na playlist, são 5 relatos deles, recente, a playlist foi criada nesse ano, né? A busca aí de poder transmitir, tá bem legal mesmo, para quem acompanhar com certeza vai adorar essas experiências aí que o Sadraque compartilhou com a gente. E eu achei interessante, a gente criou uma playlist bem lá no início até do canal, que era o Respondendo Questões, né, Kelinha? Lembra? Lembro. A gente fez poucas questões, porque eles não se ligaram, eles não se dedicaram muito a essa parte do canal. Porque assim, os espíritos inventam as modas e a gente só vai atrás. Eles falam, olha, vai ter a série tal, vai ter o livro tal, e a gente só embarca. Então, respondendo questões, eles responderam algumas questõezinhas e depois nunca mais. E aí a gente também deixou quieto, né? Então tem ali umas... Queria trazer uma que até corrobora um pouquinho com o que eu estava tentando exemplificar antes a respeito de a gente poder reconhecer quem nós somos, porque uma vez a gente fez uma pergunta que é a seguinte, me recordou. Pergunta número 4, respondendo questões. Não tem a data aqui, mas dá para encontrar É bem antigo isso daí, né? Vídeo. Bem antigo. Deve ser esse aqui, que a linha deve ser 2020, 2021. Não, mas acho que foi antes. A pergunta diz o seguinte, ó. A gente fez o questionamento. Muitos espíritos superiores nos aconselham a despertar a consciência. Mas o que é esse despertar exatamente? Olha que legal a pergunta. A resposta foi a seguinte. Para o mineral,
O despertar da consciência é compreender as sensações. Para o vegetal, que já compreende a sensação, o despertar da consciência é compreender o movimento e as emoções. Para os animais, o despertar da consciência é a descoberta da razão, expandindo a inteligência sistemática e descobrindo a inteligência transcendental. Mas para vocês que pertencem à querida humanidade, o despertar da consciência é o reconhecimento íntimo da realidade espiritual e da cidadania cósmica de vocês. É preciso que os seres humanos aprendam a serem seres humanos, para que então possam ser outra coisa. Atinjam o ápice da humanidade de vocês, para que possam conhecer a angelitude, que não está distante dos que amam incondicionalmente, daqueles que humildemente possuem sede de conhecimento e disposição sincera para o autoconhecimento. A resposta foi dada pela Aquarian. As respostas dela são complexas. Qual é o nossa, então, o que é o nosso despertar de consciência? Exatamente nos integrar, né? Entender que nós temos posição cósmica e espiritual, né? Dois cósmicos. Muito interessante. Entender. E ainda mais para que a gente aprenda a ser realmente ser humano, né? Atingir esse ápice de humanidade e aí ser outra coisa, né, Kelinha? Aí entrar no reino angelical. Muito interessante. Kelinha, eu acho que a gente pode já ir para as nossas considerações finais do nosso tema, que acredito que foi uma abordagem até passando desde a gente explicando um pouco, rememorando as situações, até trazendo a situação nova dos relatos, as informações que estão sendo trazidas também de novidades, né, Kelinha, que a gente tem participado e contribuído, dando aquela atualizada, né, necessária, que a gente também há um tempo já que não se reunia aqui no Produtores do Canal, né? Eu fico muito grato, né, de poder fazer esse acompanhamento de anos aí com a Kelinha, a gente poder estar junto com esse mesmo sempre objetivo limpo, sincero, fidedigno, realmente é um propósito de crescimento, que tanto eu acho que eu já falei para você outra vez, que eu lendo no Memórias de um Suicida, o espírito que relatou, né, e ele, para poder transmitir mensagens do que ele estava vendo no plano espiritual, ele já era difícil de achar médiuns naquela época, mas mais difícil entre os médiuns que ele encontrava era alguém que realmente estivesse disposto a transmitir alguma coisa que conscientizasse os outros. Geralmente eles estavam, quando chegava para conversar, o médium queria saber mais sobre a própria vida, o que ia acontecer, ou a vida do outro. Então ele via, não, eu estou aqui para tentar alertar as pessoas sobre o que eu fiz de errado, que resultou naquela situação que eu vivenciei muito dolorosa, e eu quero ser uma pessoa que possa contribuir para que as pessoas tomem consciência, né, de que o que eu fiz, eu não quero que os outros façam também, para não sofrer assim como eu sofri. E, difícil, que é isso que ele relatou, de encontrar alguém que estivesse nessa linha de poder querer conscientizar os outros, em vez de ser uma coisa egoísta só para si ou para se beneficiar com isso, né? E aí, exatamente isso que eu quero transmitir aqui. Eles sabem o propósito e vão se alinhar com quem realmente vai querer entregar alguma coisa desembaraçada de uma situação que for egoísta, alguma coisa que seja para poder engrandecer pessoalmente. Está aí porque nós temos esse vínculo de querer ser como uma grande equipe que quer melhorar o nosso mundo. É isso, Kelinha. E a Kelinha, graças a Deus, aí vejo que
conseguimos entregar um pouco disso, né? Estamos trabalhando e dando o melhor que a gente pode, nos disciplinando, buscando sempre poder estar enquadrado nesse viés que é o crescimento, para poder sempre poder entregar alguma coisa boa e melhor ainda, mais sofisticada, quanto mais a gente vai crescendo. Isso que eu queria transmitir, Keninha. Pode falar. Então, né, agora a gente tem mais um bate-papo para colocar na playlist lá, bate-papo dos produtores. Como é que é o nome dessa nova playlist? Nova playlist, tá? Pequenos Relatos. Pequenos Relatos, né, que a gente está falando mais sobre essa questão, né, das consciências divinizadas ali, os orixás, essa parte mais de Umbanda, que a gente está descobrindo agora. Eu estou descobrindo agora, o Alisson está descobrindo agora, porque de verdade, a gente não faz parte dessa realidade. Sim. E a gente respeita muito, tanto que a gente está trazendo aqui o que o meu irmão está vivenciando nesse caminho, né. Aproveitem os nossos novos relatos, aproveitem os antigos também, né? Aproveitem com muito carinho. A gente vai continuar transmitindo aquilo que a gente vem recebendo aqui. Claro que me dá medo quando esbarra em assuntos polêmicos, que nem o suicídio, quando esbarra em assuntos que realmente, né, ou citam o nome de Jesus, o nome de Maria de Nazaré, né? Claro que eu fico receosa por causa da ética, né? Não é a questão dos aplausos. As pessoas podem reprovar, mas eu não posso deturpar, né, os conceitos sagrados e universais. Então isso aí, mas mesmo com um receiozinho, o Alisson me ajuda, a gente vai postar aqui, a gente vai colocar, né? Mas saibam que é com muito carinho e com muito respeito e com muito cuidado e com um pouquinho de medo também, né? Mas a gente vai passando, tá? E eu quero que vocês sejam muito abençoados, todo mundo que acompanha o canal. Cada pessoa, eu não conheço todo mundo, mas algumas pessoas eu conheço, quando comentam aqui pelo nome eu sei quem é, mas tem gente que eu não conheço, então eu quero que todos sejam abraçados, que todos sejam abençoados por Deus, pelos orixás, por Jesus, por Buda, seja por quem for, né? Eu quero que todas as pessoas sejam alcançadas, né, pelo amor, pela nossa união aqui, e que as pessoas levem isso para a vida delas, né? Acompanhem os novos relatos, né, se possível nos deem feedback pelos comentários, principalmente quem é dessa área da Umbanda, quem é dessa área da medicina da floresta, né, quem conhece um pouquinho de elementais, a gente vai ouvir com muito carinho, mandar coraçãozinho quando possível, né. Então é isso, um abraço para todo mundo, fiquem bem e ajam com amor e por amor, é isso. Que assim seja.